Boa tarde a todos. Declaro aberta a 34ª sessão ordinária de 2025, sendo esta a 37ª sessão realizada no ano. E convido o vereador Tasso para que faça uma leitura da Bíblia Sagrada. O Senhor é também um alto de refúgio para os oprimidos, um alto de refúgio em tempos de angústia. Em ti confiam aqueles que conhecem, em teu nome, porque tu, Senhor, não abandonastes aqueles que te buscam. Solicito ao nosso diretor que realize a leitura da ata de número 36 de 2025. Ata 36 de 2025. Aos 20 dias de outubro de 2025, às 18 horas, no plenário da Câmara de Vereadores de Barracão, Estado do Paraná, foi realizada a 33ª sessão ordinária, sendo a 36ª sessão do ano. A sessão foi convocada pelo chefe do Poder Legislativo e ocorreu sob a presidência do vereador José Borsato, contando com a presença dos demais edis. Iniciados os trabalhos, foi efetuada a leitura da ata 34 de 2025, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. Dando sequência aos trabalhos, o presidente colocou em votação em segundo turno o projeto de lei 2583 de 2025, LOA, Lei Orçamentária Anual, tendo sido o mesmo aprovado de forma unânime, juntamente com emendas impositivas, todas direcionadas a atendimento de demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Também comentou que o projeto de lei 2585 de 2025, o PPA, segue aguardando o parecer das comissões competentes. Finalizando os trabalhos, foi efetuada a leitura da indicação número 34 de 2025, a qual salientou o presidente será encaminhada ao setor competente. Fim da ordem do dia, o presidente agradeceu a presença de todos e franqueou a palavra livre aos senhores vereadores. Nada mais havendo a tratar, convocou os vereadores para a sessão ordinária, a se realizar em 30 de outubro, e na sequência encerrou esta sessão, da qual, para constar, lavrou-se essa ata, sala de sessões 20 de outubro de 2025. Em votação a ata de número 36 de 2025. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados. Os contrários manifestem, por favor. Aprovada a ata de número 36 de 2025. Antes de iniciar a ordem do dia, quero justificar a ausência dos vereadores Ade Bugança e Raul Brizola, que estão em viagem à capital do estado acompanhando o prefeito municipal. Teremos nesta ordem do dia as seguintes matérias. Projeto de lei entrando em discussão em primeira votação. Projeto de lei de número 2585 de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Barracão para o período de 2026 a 2029, o PPA. Projeto entrando em tramitação e discussão. Projeto de lei de número 2603 de 2025, que ratifica o protocolo de intenções firmado entre o Estado do Paraná com a finalidade de formalizar a constituição e adequação do Consórcio Intergestores do Paraná. Saúde, o CIPS. Moção de número 13 de 2025, de autoria de todos os vereadores. Eu queria aqui cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo em suas casas, cumprimentar aqui os colegas vereadores, cumprimentar aqui os funcionários da casa, cumprimentar aqui o Lara, que sempre está aqui com nós na Câmara de Vereadores, cumprimentar aqui a professora Silvia, a Andriele, o chefe do urbanismo que está aqui presente, o Josiel, parabéns pelo trabalho que vem exercendo na cidade, doutor Carlos também, né, nosso secretário da Saúde, parabenizar também pelo trabalho que vem fazendo na saúde e também sempre nos ajudando aqui na Câmara de Vereadores, nos projetos, né, que a gente está votando. Dando início à ordem do dia, eu coloco em discussão o projeto de lei 2585 de 2025, o PPA, e convido a servidora Andriele para que nós juntar a nós aqui. Eu pediria aos senhores vereadores, se é possível, ela pode sentar aqui na cadeira do Raul, que daí que vai demorar um pouquinho. Andriele, por favor.
E convido também o doutor Carlos que possa usar a cadeira do Ad Bugança, que tem um projeto que o doutor vai explicar para nós e vai ajudar também no PPA. É isso, André? É o doutor Carlos sempre aí, né, ajudando o município de Barracão, a nós e o município de Barracão, para que os projetos sejam de melhor entendimento possível. Então eu passo a palavra, André, para suas considerações. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente da Câmara e estender os cumprimentos aos demais edis, cumprimentar os demais presentes e também quem nos assiste. O PPA ele é o plano plurianual e ele é um planejamento de médio prazo, que ele engloba os 4 anos. Engloba 4 anos. Ele é realizado no primeiro ano da gestão do prefeito, para ser executado a partir do segundo ano do mandato. E vai até ele é executado até o primeiro. Ele termina de ser executado no primeiro ano do mandato seguinte. Doutor Carlos, tem mais alguma? Fique à vontade, doutor Carlos. Saúdo Sua Excelência, o senhor presidente desta Igreja Casa de Leis, e ao cumprimentá-lo, estendo os cumprimentos aos demais integrantes dessa casa, e sempre que me faço presente a essa Casa de Leis, eu não canso de dizer e repetir e reiterar a importância do Poder Legislativo, dos membros da Câmara Municipal, na condução dos trabalhos de um município. A contribuição feita pelos senhores vereadores é de extrema relevância. E tenho certeza que Vossas Excelências, quando analisaram esse projeto de lei, que já está nesta casa há alguns dias, puderam perceber que todo o setor de planejamento, de contabilidade, de tesouraria, as várias secretarias propuseram um planejamento de médio prazo, um planejamento de 4 anos, que passa a vigorar a partir do ano de 2026 e se estenderá até o primeiro ano do mandato subsequente, ou seja, no ano de 2029. Por que é realizado isso? Porque o município ele precisa planejar as suas ações. Mesmo que seja de uma forma mínima, ele precisa ter esse planejamento. Nós precisamos ter a noção de quanto vamos gastar, de quantos vamos investir em todas as áreas que abrange as atividades do Poder Executivo nos anos subsequentes. Saúde, quanto que vai ser investido para a saúde, educação, cumprindo o que prevê a Constituição, nos seus limites constitucionais de 25%, saúde com 15%, e as demais secretarias com seus investimentos próprios. Então, esse PPA, por mais que seja um projeto, digamos, amplo, ele busca trazer justamente esse planejamento. E tenho certeza que os senhores vereadores puderam analisar que tudo que está elencado como planejamento para os próximos 4 anos são ações factíveis, ou seja, ações que podem ser, de fato, levadas a termo. É claro que nós precisamos também nos antever de situações adversas, por isso que se prevê as reservas de contingência justamente para enfrentar as adversidades. Os planos plurianuais que respeitam a lei de responsabilidade fiscal, que passou a vigorar no início desse século, lá em
2002, nós temos que saber que nada pode ser feito ou colocado nesse instrumento, que é o PPA, de forma aleatória. Não se pode inventar coisas, né? Não se pode inventar orçamento. O orçamento do município de Barracão, como de todos os municípios do Brasil, ele tem que respeitar os limites que são recebidos através do Fundo de Participação dos Municípios. Eles precisam respeitar os limites que são repassados pelo Estado, em especial as questões do ICMS. Precisamos respeitar os limites que são recebidos através da arrecadação que traz para o município o imposto de renda. Nós precisamos respeitar os limites que traz para o município as arrecadações do imposto de propriedade de veículos automotores, o IPVA, né? E temos que saber que, apesar de ter sido uma grande notícia que o governo do Estado reduziu as alíquotas do imposto de propriedade de veículos automotores no Estado do Paraná, nós temos que saber que também vai ter um reflexo nos municípios, considerando que 50% dos impostos arrecadados do IPVA são transferidos diretamente para os cofres do município. Então, é importante, às vezes, se pagar um pouco menos imposto, é importante, claro, o contribuinte e o Estado brasileiro como um todo, ele é um Estado que cobra muito imposto, né? Então, quando se diminui uma alíquota de imposto, é importante, traz um reflexo positivo. Mas temos que saber que também vai refletir na arrecadação dos entes municipais, dos entes estaduais e do ente federal, né? No caso do IPVA, não no ente federal, mas quando se reduz outros tributos, também reflete nesses escalões. Então, o PPA nada mais é do que nós, como se fosse lá nas casas da gente, né? Talvez eu não seja o melhor exemplo, mas planejar o que nós vamos fazer daqui o ano que vem, no outro ano, e assim subsequentemente. Um planejamento. Se eu ganho 10, eu tenho que ter um planejamento orçamentário para gastar dentro dos limites dos 10 mil e, de repente, sobrar alguma coisa para investimento. E é isso que o administrador municipal faz. Sabemos quanto arrecadamos, então vamos buscar enxugar a máquina pública para poder sobrar alguma coisa de investimento. Se nós fôssemos pensar em somente o que está previsto de arrecadação normal nas nossas peças orçamentárias, que é o PPA, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a própria Lei Orçamentária Anual, nós ficaríamos muito atrelados, às vezes o município só iria pagar a folha funcional, manter minimamente as máquinas da estrutura funcionando e investimento praticamente nada. Então, por isso, as ações que são desenvolvidas pelos políticos, pelos vereadores, pelo prefeito, né, pelo vice-prefeito, em ações junto à gestão estadual e junto à gestão federal, é justamente buscar aquela gordura, ou seja, o pouquinho a mais que pode ser transformado em investimentos e daí sim trazer um resultado melhor para a população. Então, os limites de gastos, eles são extremamente rigorosos e extremamente enxutos, mas com planejamento, com ações efetivas de enxugar a máquina pública, de bem gerir a máquina pública. Às vezes, vereador Valdinei, um transporte a mais que a gente faz vai influenciar lá no final do ano o resultado de outras ações da Secretaria de Saúde, né? E assim são como são em todas as secretarias, né? Ações, por exemplo, uma ação mal feita, por exemplo, numa estrada rural, vereador Márcio, que amanhã depois precisa estar sendo corrigida, né? É um gasto a mais que a administração tem que apertar para depois ser corrigida, né? Então, é isso que o planejamento, o plano plurianual traz, né, vereador Leandro, né? Justamente essas grandes possibilidades de nós estarmos no futuro aí administrando o município da melhor forma. E acredito que os senhores vereadores, aqueles que já estão com mais
tempo na casa, tem outros mandatos, sabe que é normal no início, no primeiro ano de uma legislatura, se votar o PPA, né? E é justamente esse planejamento. Acredito que os números, a dona Arielle pode passar os números previstos aí, né? Não sei se talvez pode ser uma leitura cansativa, não sei se os vereadores, claro que todos já tiveram conhecimento, mas ela tem um resumo aí do ano a ano, quanto que vai ser gasto, de repente dá para ler a somatória total das secretarias, né, da previsão anual no ano de 2026, 27, 28 e 29. Então, basicamente, seria isso, uma explanação nada muito sofisticada, mas num linguajar que eu acho que todos nós podemos entender e saber o que realmente, em que trilha estamos caminhando, né, vereador Vanim, e saber que daqui a pouco, o ano que vem, nós precisamos respeitar o que hoje Vossas Excelências estão se propondo a analisar e votar. Seria isso, mas fico à vontade, fico à disposição dos senhores para qualquer interlocução. Então, vereador, já está em discussão, né? Mas eu vou passar para a Andriele passar os números, né, Andriele? E qualquer dúvida, aí o vereador pode sentir à vontade aí para fazer as perguntas. Então, a gente tem as receitas do município, elas estão divididas entre a receita do município e receita do Fundo de Previdência. Para 2026, nós temos 50.532.700 para o município e 7.600.000 do Fundo Municipal de Previdência. Para 2027, 54.622.100 e 8.727.000 do fundo. 2028, 57.286.800 do município, 9.098.000 do fundo de previdência. 2029, 60.301.300 do município e 9.491.000 do fundo de previdência. As despesas, elas estão separadas por programa. Então, a gente tem a gestão transparente e participativa, 2026, 7.643.000, 2027, 8.820.950, 2028, 9.282.500 e 2029, 9.878.800. Urbanismo e qualidade de vida, 3.248.100, 2027, 3.383.700, 2028, 3.539.100, 2029, 3.722.900. Aprimoramento do SUAS, que é parte da assistência social, então, 2.048.300 em 2026, 2027, 2.070.300, 2028, 2.146.300 e 2029, 2.203.300. Criança e adolescente como prioridade, 214.550 em 2026, 2027, 221.600, 2028, 221.600, 2029, 232.600. Dívidas, encargos e sentenças judiciais, 755.000 para 2026, 770.000 para 2027, 785.000 para 2028 e 800.000 para 2029. Gestão financeira e orçamentária, 556.000 para 2026, 609.000 para 2027, 2028, 645.000, 2029, 674.000. A reserva de contingência para 2026, 177.000. Essa já foi parte, como já foi votada a LOA e já foi destinada parte desse valor da reserva de contingência para as emendas dos parlamentares, ela já está reduzida. Então, para 2027, 850.000,
2028, 930 mil e 1 milhão para 2029. E aí, para esses anos seguintes, falta ainda, quando vier a lua, será feita a destinação. Desenvolvimento local e inovação, 563 mil para 2026, 27, 586.600, 2028, 611 mil e 2029, 640.500. Transporte eficiente, 2026, 1.796.900, 2027, 1.884.900, 2028, 2.011.700 e 2029, 2.121.600. Meio ambiente e sustentabilidade, para 2026, 1.201.000, para 2027, 1.511.500, 2028, 1.580.500 e 2029, 1.686.500. Agricultura forte, 1.085.000 para 2026, 2027, 1.100.000, 2028, 1.133.000 e 2029, 1.172.000. Educação para o futuro, 2026, 14.782.896, 2027, 15.781.716, 2028, 16.564.936 e 2029, 17.392.416. Cultura educativa, para 2026, 331 mil, 2027, 315 mil, 2028, 324 mil e 100, e 2029, 342 mil. Esporte, lazer e cidadania, 2026, 466 mil, 2027, 469 mil, 2028, 482 mil e 2029, 494 mil. A saúde pública de qualidade, para 2026, 12.959.954, para 2027, 13.379.834, 2028, 14.031.564 e 2029, 14.756.684. Saneamento para todos, 2026, 216 milhões, 2027, 186 milhões, 2028, 188 mil e 2029, 223 mil. E idosos na melhor idade, 77 mil para 2026, 76 mil para 2027, 77.500 para 2028 e 79 mil para 2029, totalizando as despesas totais do município para 2026 em 48.120.700, para 2027 52.016.100, para 2028 54.553.800 e 2029 57.424.300. As despesas da Câmara ficaram em 2026 2.412.000, 2027 2.606.000, 2028 2.733.000 e 2029 2.877.000. Fundo de Previdência para 2026 7.600.000, 2027 8.727.000, 2028 9.098.000 e 2029, 9.491. Total das receitas, tanto Câmara, município e o Fundo de Previdência, ficaram em 58.132.700 em 2026, 63.349.100 em 2027,
66.384.800 para 2028 e 2029 69.792.300. Uma coisa que eu esqueci de falar antes é que o PPA ele é a base para a LDO e a LOA que virão ano a ano. Então, os senhores vereadores estão aí. Se alguém tiver alguma dúvida, mas é importante salientar, né, que desses 52 milhões, ano que vem, é isso? 58.132.700. Metade, né, Carlos, basicamente é saúde e educação, né? Então, senhores vereadores, se sintam à vontade para alguma pergunta. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, cumprimento os nobres colegas vereadores, cumprimentar a assessoria jurídica, os funcionários da casa, cumprimentar aqui o Dr. Carlos Santin, secretário de Saúde, que novamente vem à Câmara de Vereadores nos auxiliar, trazer esclarecimentos aos projetos que serão votados.